Hoje, 2 pontos, Jesus continua a confusão com os judeus e um mini especial sobre fé e obras, iniciando a Semana Santa 2020. Jeremias, eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Salmo 17 hoje. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Mesmo na angústia, tá, pessoal? No meio da angústia, esse Senhor é a nossa força, nossa rocha, nosso refúgio e salvador. Meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção. Em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram e a própria morte me prendeu em suas redes. A própria morte, você vê que ele estava realmente mal aqui, Davi falando. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e elevei o meu clamor para meu Deus. De seu templo ele escutou a minha voz e chegou a seus ouvidos o meu grito. A oração de Davi: Deus é a nossa força, nossa rocha, nosso refúgio e salvador, mesmo no meio da angústia. O Evangelho continua com Jesus nos diálogos tensos com os judeus. Os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E Jesus, e ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou o Filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali creram nele. 2 pontos. O primeiro, uma passagem aqui meio que quase escondida no contexto da leitura, mas crucial. Jesus entra num diálogo muito astuto, vamos chamar assim, com os judeus. Os judeus o acusavam, como a gente leu, de que Jesus se dizia filho de Deus. Como defesa, Jesus invoca um trecho do Antigo Testamento, nos Salmos, em que de fato é dito que, ele fala aqui, a lei chama deuses as pessoas às quais, aqui a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Isso é o Salmo 82, e lá de fato está dito que essa palavra de Deus foi dirigida a alguns homens, como tem que ser, e essas pessoas que receberam a palavra de Deus eram como que deuses. Muito mais importante do que o Salmo 82 é a forma como Jesus saca
né, invoca esse argumento no meio do duelo para dizer, opa, alto lá, vocês estão me acusando de dizer uma coisa que a lei já diz. Muito mais importante do que qualquer aspecto do duelo é essa frase, ora, ninguém pode anular a Escritura. Em outras traduções, o anular aparece de formas querendo dizer ninguém pode pôr de lado, ninguém pode ignorar, ninguém pode objetar, ninguém pode esquecer que existe a Escritura, e por Escritura Jesus está se referindo, nesse caso, ao Antigo Testamento. Isso aqui, pessoal, é ponto crucial para a gente hoje, ponto crucial para Jesus naquele momento. Toda a nossa base de discussão e toda a base de discussão da própria doutrina da igreja está e tem que estar baseada na Bíblia. A própria tradição da igreja só é possível de ser tradição quando tem base bíblica, ou no mínimo que não contradiga a Bíblia. Ponto fundamental para a gente, nossa preocupação permanente em estar se aprofundando na Bíblia, lendo a Bíblia, tenso, preocupado quando não lê ou não entende, buscando de verdade. O nosso segundo ponto é ainda mais interessante e a gente precisa prestar atenção numa nuance aqui no meio do Evangelho. Acompanha comigo. Primeiro, Jesus afirma que, por ordem de Deus, o próprio Jesus mostrou muitas obras boas. Depois os judeus respondem para ele, sim, nós vimos as suas obras boas, porque olha só o que eles falam. Não é por causa das boas obras que nós queremos te apedrejar. É por outra coisa, é porque você fica dizendo aí que é filho de Deus. Mas essas obras boas nós vimos. Aí Jesus vem aqui embaixo e fala, olha, se as obras que eu faço não forem do Pai, vocês não podem acreditar em mim. Mas eles já tinham visto que as obras eram boas. E aí Jesus continua, mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras. Querendo dizer, olha, ainda que vocês não acreditem em mim, acreditem pelo menos nas minhas obras. Mas eles já tinham dito que acreditaram nas obras. Por que será que Jesus fala isso? E por que será que Jesus fala essa frase? Mas se eu faço essas obras, que vocês pensam que estão acreditando, mas não estão na obra, não nele. Aí Jesus fala, olha, se eu faço essas obras, ainda que vocês não queiram acreditar em mim, tudo bem, não tem problema, tá, judeus? Se vocês não quiserem acreditar em mim, mas acreditem pelo menos nas minhas obras. Vamos pôr isso em ordem, numa sequência. Então a sequência é a seguinte, Jesus afirma que faz boas obras. Os judeus dizem que sabem o que são essas boas obras. Vem Jesus e fala, não, nem isso vocês sabem. Nem isso vocês sabem. Porque se vocês não quiserem acreditar em mim, que pelo menos acreditem nas obras. Jesus está realmente dizendo que nem isso ele sabe. Uma confusão danada, mas é dessas confusões que vêm os melhores ensinamentos. Toda vez que você chega na Bíblia e encontra uma passagem dessa que parece um muro fechado, sem jeito de ultrapassar, é daí que vêm as grandes lições, os grandes ensinamentos. E aqui, pessoal, a gente está falando de obras, não como a obra fundamental de Jesus. Qual é a obra fundamental de Jesus? Qual é a obra pela qual Jesus veio à Terra? Jesus veio ao nosso planeta para morrer. Atenção nisso. Jesus veio para morrer. Jesus podia ter nascido, feito 1 milhão de milagres, depois ter eventualmente até ascendido aos céus, não importa. Se ele não tivesse morrido, ele não teria cumprido a verdadeira obra dele. E essa obra da morte dele é a obra da nossa salvação. A nossa salvação se completa, se verifica na morte de Jesus. É quando ele morre, é o sacrifício que a gente repete todo domingo na missa, é a morte de Jesus. Aqui, pessoal, não é disso que a gente está falando, não é dessa obra. Essa obra que Jesus diz que faz, essas muitas obras boas, são sinais.
todos os sinais que Jesus faz, todos os milagres, todas as curas, todos os atos sobrenaturais que Jesus faz, são sinais, e são sinais, o paralelo de sinais, até para não ter dúvida, é o que depois, quando ele vai para a terra onde estava João Batista, os seguidores de João falam, olha, João não realizou nenhum sinal, querendo dizer, sim, Jesus, você faz sinais. João Batista não fazia sinal. Essas boas obras são sinais. Agora, por que Jesus fala essa frase? Mas se eu faço essas obras, curas, milagres, mesmo que não queirais acreditar em mim, tudo bem, não acreditem em mim, mas pelo menos acreditem na minha obra. O que será que isso quer dizer? O melhor jeito de tentar entender essa frase aparentemente estranha de Jesus, os judeus querendo dizer que conheciam as obras de Jesus, falando, não, pelo menos creiam nas obras, se reportar a esse versículo do mesmo Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26, e ele acontece logo depois do milagre da multiplicação dos pães. Jesus tinha feito um milagre, era um sinal, era uma dessas boas obras. Um monte de gente viu o milagre, um monte de gente comeu do resultado do milagre, que era o pão, e no dia seguinte eles voltaram. Quando eles voltaram, Jesus olhou para eles e falou, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês voltaram? E aí, Jesus fala o seguinte, buscais-me, né? Vocês me buscam, não porque vocês viram o milagre, mas porque vocês comeram os pães e ficaram fartos. Lembra? Milagre da multiplicação dos pães está no capítulo 6, no Evangelho de João está no capítulo 6. Tem o milagre, aquela coisa toda, todo mundo come e se farta, sobram pães, enchem os cestos, e aí no dia seguinte eles voltam, e aí Jesus fala essa frase, olha, vocês voltaram, não é porque vocês viram o milagre não, mas é porque vocês comeram pão e ficaram fartos. Atenção, pessoal. A gente às vezes não se dá conta, mas uma coisa é o milagre em si, ou o sinal. Outra coisa é o resultado do milagre. Se você pegar, por exemplo, uma cura, o resultado da cura é a pessoa que antes estava doente, agora fica saudável. Isso é uma coisa extraordinária, mas muito mais extraordinário do que o resultado disso, que é a saúde, é o processo miraculoso, é o processo sobrenatural. Jesus fala de um jeito aqui, está claro nesse capítulo 6, versículo 26, que olha, vocês estão vendo o resultado do milagre, mas não o milagre. Quando então a gente volta para o capítulo 10, onde a gente está, Jesus fala isso, olha, ainda que vocês não queiram crer em mim, tá? Queiram pelo menos crer nas minhas obras. E aí você tem o paralelo com o que estava lá no 6, 26. E por que tudo isso, pessoal? Porque os sinais é um tema que a gente tem batido muito aqui nessa nossa interpretação dos evangelhos. Esses sinais, eles são aquilo que a gente conhece como os dons do Espírito Santo, todos lá no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, os dons do Espírito Santo. Esses sinais são um dos dons e eles são cruciais, fundamentais para que o evangelho possa ser pregado poderosamente. Você tem que ter uma pregação firme, bem feita, com as palavras adequadas, concatenadas, mas isso por si só pode ser muito pouco. Esses sinais em paralelo são muito importantes. E o que Jesus está falando é, olha, se vocês não querem acreditar em mim, não querem acreditar na minha palavra, no meu anúncio do reino, não tem problema. Mas creiam pelo menos nessas obras. E quando ele fala obras, não fique crendo na sua saúdezinha, no seu pãozinho. Não é esse o ponto. Isso vale para os judeus lá atrás, isso vale para a gente hoje. A gente é desesperado, adora um pãozinho aqui, uma curazinha lá. Quando o nosso foco não tem que estar na nossa barriga cheia, nem na nossa saúde do corpo, tem que estar no poder de Deus. Isso vale para a época de Jesus, isso vale para hoje, e isso vale para hoje em tempos de coronavírus também.
Mas tendo então feito essa análise, esse ponto é um ponto bem interessante, a gente queria aproveitar hoje, né? Hoje é sexta-feira, a gente está agora começando, ou quase às portas da Semana Santa, domingo é domingo de Ramos, e aproveitar esse tema de obras num contexto naturalmente de fé, né? Creiam pelo menos na obra, e aí fala de fé, fala de obra, para fazer aquilo que eu vou chamar aqui de um mini especial. Não é para ser exaustivo, não é para cobrir todas as possibilidades, mas a gente vai entrar no tema polêmico de fé e obras. Algo que vai ajudar a visualizar melhor. E já faço aqui uma advertência na largada. Não se preocupe em acreditar no que eu estou falando. Não se preocupe em se deixar convencer pelo que eu estou falando, aqui a partir de agora. Especialmente porque é desejável que você, ao ouvir tudo que eu vou falar agora, identifique falhas, queira contestar. Isso é bem-vindo, isso é positivo. Meu único interesse nisso que a gente vai fazer agora é tentar colocar da forma mais clara possível a melhor forma de interpretar essa discussão de fé e obras e, ao fazer isso, facilitar o seu trabalho de contestação. Se você quiser discordar do que eu falei, vai ser fácil, porque você vai poder identificar facilmente nessa tabela que eu vou explicar agora o que a gente vai dizer sobre fé e obras. Então o erro vai ficar evidente. Nós queremos evidenciar o erro, se é erro, né? O que não pode ficar o discurso genérico de fé e obras aqui, ou só fé ali, e entra por aqui, sai por ali. Não, vamos fazer isso de uma forma assim, bem objetiva. Como funciona essa tabela? Essa tabela mostra nessas linhas amarelas o que a gente está buscando. Então a gente vai ver onde a fé é importante, onde a obra é importante. E a gente vai ter que saber que tipo de fé, né, de que tipo de fé a gente está falando e de que tipo de obra a gente está falando. A gente vai olhar 6 cenários, que a gente acredita que ao cobrir esses 6 cenários vai cobrir praticamente a humanidade toda. Talvez tenha alguma coisa que tenha ficado de fora, mas ao pegar esses 6 cenários, a gente está pegando todos nós, está pegando os ateus, está pegando, enfim, todo mundo, a gente vai ver. E aí a gente vai ver algumas condições, né? A nossa relação com Deus, e aí a nossa relação com aqueles 3 pontos, que são exatamente os 3 pontos que a gente tem visto nos nossos grupos da segunda e que por acaso caiu nas nossas exposições de coronavírus e igreja, coronavírus e conversão, sobre a função da igreja. A primeira é a nossa relação com Jesus, é quando a gente passa a acreditar em Jesus. O sinônimo disso é salvação, né? Ou, se você quiser um outro sinônimo, é conversão. O Espírito Santo, que é o passo seguinte, né? Só pode ter depois que você acreditou em Jesus, que é o que a gente vem dizendo, é pedir e receber. E finalmente, tendo Jesus e tendo o Espírito Santo, aquilo que a gente chama de a sua caminhada de transformação, quando então você passa e tem que passar a produzir frutos do Espírito Santo, ok? Aí a gente vai ver como cada uma dessas coisas entram. Você já deve estar imaginando. Então, por exemplo, para eu ser salvo, eu preciso de fé e obras. Vamos chegar lá. A gente vai, então, etapa por etapa. A gente vai começar no item 1. O item 1, pessoal, é a pessoa que não acredita nem em Deus. Então, naturalmente, é um ateu de verdade. Ele não acredita em Deus nenhum. Então, ao ser assim, ele não se encaixa, por exemplo, na categoria de judeu, ele não se encaixa na categoria de budista, ele não se encaixa na categoria de qualquer outra religião que tenha um Deus, porque aqui por Deus, eu estou sendo bem genérico. Eu não estou me referindo só ao Deus como a gente conhece, Criador, não. Eu estou falando de qualquer pessoa que não tenha uma atenção a algo divino. Seja lá a forma como ele entende esse Deus. Então, o budista está aqui, eu já disse e estou repetindo. O hinduísta está aqui, eu já disse e estou repetindo. O ateu não. O ateu não acredita em nenhum Deus. Como funcionam as coisas para essa pessoa? Bom, naturalmente, aqui, a gente preencheu isso aqui agora, tá vendo? Naturalmente, essa pessoa não tem fé nenhuma. Então ficou vazio. Ela não tem relação nenhuma com Deus, está vazio. Ela não tem relação nenhuma com Jesus, obviamente, com o Espírito Santo. Se não tem aqui, não pode ter aqui. E ela não tem nenhuma fé, de tipo nenhum. Então ela não tem nenhuma fé, essa é óbvia. Agora, na nossa lógica da Bíblia,
Essa pessoa uma hora vai morrer. E o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa ela não está salva. Ela pode ser quem for, o descobridor da vacina do coronavírus. Ela não está salva. Ela passará por um julgamento. E esse julgamento é um julgamento realizado por Deus, o nosso Deus, um Deus justo. E como ele fará esse julgamento? Ele fará esse julgamento com base nas obras. Então, seja lá quais tenham sido as obras humanas, então olha aqui, o tipo de obra é obra humana. Então, se essa pessoa foi boa aqui na Terra, no padrão humano, isso vai ser levado em consideração. Se essa pessoa agora, a gente tem visto os vídeos emocionantes do WhatsApp, então as pessoas que estão agora, por exemplo, ateus, mas estão lá trabalhando no hospital, virando noite, às vezes pegando doença e morrendo, certo? São heróis, podem ser ateus, mas são heróis. Essas pessoas, o que a gente aqui na Conexão Bíblica, no cristianismo, ignora, fala que essa pessoa não tem valor nenhum, é evidente que tem. Só que qual é esse valor? Esse valor é o valor por essas obras, que são obras humanas. É humana porque a pessoa não tem o Espírito Santo, pessoal. Não acredita. E se não acredita, não tem. Você não pode ter algo no qual você não acredita. Mas as obras humanas dessa pessoa vão ser todas consideradas num julgamento justo. Então, aqui, realmente, se ela é ateu, tudo, é fundamental que essa pessoa tenha boas obras. Se você conhece uma pessoa que é ateu, que no mínimo ela tenha boas obras, porque lamentavelmente ela vai ter que passar pelo julgamento. Mas vamos dar um passo a mais. Essa é a pessoa que é ateu completamente. Vamos para o nível 2 agora. No nível 2, essa pessoa acredita em Deus. Olha só, antes a gente estava no ateu completo, agora acredita em Deus. Nessa que ela acredita em Deus, você vê a bolinha apareceu só aqui. Ela não acredita em Jesus, não acredita no Espírito Santo, não acredita em transformas, nada disso. Ela está aqui. Aqui estão, repito, os judeus, então todas as outras religiões que têm um Deus. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa tem fé. Que tipo de fé? Ela acredita que tem um Deus. Se ela acredita muito, acredita pouco, não é bem o ponto agora. Certamente não acredita tanto, porque se acreditasse, chegaria aqui, tá? Mas acredita. E acredita de um jeito que reconhece Deus. Essa pessoa, pelo simples fato de acreditar em Deus, ela não está livre do julgamento. Só estará livre do julgamento quem chegar no próximo passo e acreditar em Jesus. Então ela também passará por um julgamento. E ela passará por um julgamento da mesma forma que o primeiro, com base no resultado das obras humanas dessa pessoa. Então toda a bondade, toda a cordialidade, toda a caridade, tudo que fez de bom, quando acolheu o preso, quando acolheu o injustiçado, acudiu a viúva, o órfão. Esse cara está aqui, ele está no 2. E toda obra humana que ele fizer vai ser, sim, considerada. Vai ser considerada num julgamento justo que o próprio Deus vai conduzir. A pergunta que aqui poderia surgir é, puxa, mas esse segundo, vamos imaginar que o segundo aqui seja tão bom quanto o primeiro em obras humanas, caridades e coisa do tipo. Mas esse acredita em Deus, o primeiro não. No julgamento, isso não vai ser levado em consideração? Tenderá a ser. A gente não tem essa resposta na ponta da língua, isso não está às vezes tão claro, mas você pode ter certeza que se o julgamento é justo, o simples fato de você reconhecer Deus já é vantajoso. Os judeus têm a grande vantagem de conhecerem Deus, apesar de não conhecerem Jesus. Mas, repito, você continua no nível do julgamento, aqui bem julgamento. Vamos para o nível 3 agora, que é onde as coisas começam a ficar mais complicadas. No nível 3, olha só. No nível 3, a pessoa tem Deus, naturalmente, e ela se converte. Ela passa a acreditar em Jesus. Querendo dizer, então, que ela se converteu, está aqui conversão, e se você quiser usar já essa frase, ela foi salva. Ela não se transformou, ela não pode se transformar, ela só pode se transformar quando tiver o Espírito Santo. Ela ainda não tem.
ela só tem Jesus, e aqui ela ainda é bebezinha, é o primeiro passo, acabou de se converter. O que essa pessoa precisa? Essa pessoa precisa de fé. Que tipo de fé? A fé em Deus, naturalmente, e a fé em Jesus. Aqui você veja só, aqui era só fé em Deus, aqui é fé em Deus e Jesus. Quando a pessoa tem essa fé, atenção agora, pessoal. Puxa, mas para ser salvo, eu não preciso de obras. Não precisa. Você precisa dessa fé em Jesus. Porque se você achar que por qualquer motivo, obras humanas suas vão ser diferencial para ser salvo, o que você está dizendo é que a sua salvação depende de você e não de Jesus. E a nossa salvação, a sua salvação, depende só de Jesus. Zero de mérito nosso, todo mérito é de Jesus. Todo mérito. Por isso aqui está em branco. Mas não quer dizer que a pessoa tenha isso e também possa realizar obras humanas? Até pode realizar obras humanas, mas o que se espera dessa pessoa é que ela continue dando os próximos passos para que ela possa realizar outro tipo de obra, muito melhor que a obra humana. Muito melhor da obra humana. E outra coisa, você está falando que aqui é só fé e não tem obra. E onde está toda a defesa da igreja, sobretudo da igreja católica, que para ser salvo precisa de fé e obras? Muito bem, a igreja católica está correta quando fala que é necessário fé e obras, está correta. A gente precisa só saber onde encaixar as coisas. Não é para salvação que a gente precisa de fé e obras. Não é. Para salvação, no sentido estrito, você ainda não se transformou, você precisa só de fé. Bom, mas onde entram as obras? Vamos continuar e vai ficar bem claro como você precisa de fé e obras. E tanto precisa que olha aqui esse detalhe. Esse que parou aqui, vamos imaginar que você pare aqui. Acredito em Jesus, não quero saber dessa história do Espírito Santo, de transformação. Ok, você está salvo, mas você está salvo longe. Salvo longe quer dizer o seguinte, numa simplificação, você entrou no reino, você não precisou passar por julgamento nenhum. O problema do julgamento aqui de cima, pessoal, é que não é um julgamento simples, tá? Você não vai ser julgado por melhor que você seja no mundo, no padrão do mundo. Você vai ser julgado no padrão de Deus. E aí, por mais extraordinário que você tenha sido no mundo, né, feito coisas maravilhosas, sensacionais, alimentado multidões, vendido todos os seus bens e coisas do tipo, você vai ser julgado comparado com Deus. Então, passar pelo julgamento não é uma coisa assim tão desejável. A chance de você falhar, por melhor que seja, é muito grande. Aqui não, aqui você foi salvo. Mas, voltando no paralelo, é como se você tivesse, então, entrado no reino, só que você no reino vai estar longe de Deus. Porque Deus quer o perfeito, quer o transformado. Mas vamos chegar lá. Aí agora a gente vai passar para o nível 4, você já sabe, é o cara que vai receber o Espírito Santo. Então vamos para lá. Opa, nível 4. Apareceu a bolinha aqui, tá vendo? Recebeu o Espírito Santo. Olha que engraçado. Esse cara acredita em Deus, a fé tá lá, então é o tipo de fé que é em Deus, em Jesus, mais o ES é o Espírito Santo, mais o Espírito Santo. Ele acredita. Puxa, eu quero receber o Espírito Santo. Eu percebi que eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Da mesma forma, para receber o Espírito Santo não é mérito humano, não adianta nada produzir obra humana. Mas olha que coisa, o cara continua longe, ele está salvo, mas está longe ainda. Como assim está longe? Está longe, está salvo, mas está longe. Longe de Deus, tá? Longe de Deus. Está no reino? Está no reino, mas está longe. Vamos para o nível 5? Nível 5 é o cara que aqui começa a se transformar. Olha só agora. Opa! Então ele tem Deus natural. Acreditou em Jesus, se converteu. É aquele primeiro passo, é uma fé quase cega. Você ainda não sabe nada, você ainda não entende nada. Você se deixa levar pela pregação dos outros. Você mesmo ainda não tem o Espírito Santo dentro de você. Aí você recebe o Espírito Santo
E você começa a ouvir o Espírito Santo, né? Você teve a fé no Espírito Santo, que aqui também. Você tem a fé no Espírito Santo. E acredita que é com base nas coisas que ele te fala que você tem que agir, não nas coisas do mundo. E aí você vai dar um passo adicional, que é o se deixar transformar. Deixar se transformar, pessoal, é um tipo de transformação sobrenatural, não tem nada a ver com civismo, educar uma pessoa, dar cultura para uma pessoa, é se transformar espiritualmente a ponto de você ser cada vez mais como Jesus é. Até aqui, era impossível essa pessoa amar como Jesus amou, mesmo tendo o Espírito Santo. Se ela não se transformou, o Espírito Santo está dentro dela, quietinho, quase morto. É como Jesus na barca, está deitado lá no canto. Ninguém quer saber dele. Agora, quando ele tem o Espírito Santo, começa a ouvir o Espírito Santo, é quando ele começa a se transformar. E uma vez transformado desse jeito, espiritualmente, é que ele vai conseguir, então, fazer o que Jesus falou, dentre os quais o exemplo, né, emblemático, né, o resumo de tudo é amar como Jesus amou. Isso, aliás, é o dar frutos do Espírito. Isso é o resultado da transformação, e isso, pessoal, nas nossas discussões lá sobre como a gente tem que se portar no meio do coronavírus, com paz e alegria, aquele tipo de paz e alegria, você só pode ter quando está aqui, tá? Quando está aqui na transformação. Não adianta imaginar que você vai ter paz e alegria aqui, aqui ou aqui, que não vai mesmo. É só aqui, é só com transformação. E essa transformação é resultado de um processo da vida inteira. Mas aí olha só o que acontece. Precisa de fé natural. Você precisa de a fé em Deus, a fé em Jesus e a fé no Espírito Santo. Mas só que agora, tá vendo que ela estava em preto? Agora está em vermelho. Por quê? Porque é a fé viva. Lembra de Tiago? Quando o Tiago fala, opa, você tem fé? Mostra-me a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. De que obras a gente está falando, pessoal? A gente está falando dessas obras que são fruto do Espírito. Essas obras que são as espirituais, não são as humanas. Para dar obra humana, você não precisa de fé nenhuma. A gente viu aqui, nenhuma, zero. Ou, mesmo quando você tem essa fezinha de nada que é só fé em Deus, você dá também. Agora, essa obra espiritual que é dar os frutos a ponto de você ter paz e alegria. Puxa, mas a caridade também não é? É óbvio, lê o que está escrito em Frutos, Gálatas capítulo 5. Está lá, a benignidade, a afabilidade, é evidente. Mas lá você é movido pelo Espírito. Lá é o amor perfeito, lá é o amor de Deus. É onde a gente tem que chegar. A gente tem que chegar no nível 5, tá, pessoal? Isso aqui que a gente está buscando, em que a gente tem que ter essa fé e vai ser capaz de produzir essa obra. Lembrando, produzir essa obra não é nem a gente que produz, é o Espírito Santo em nós que produz. Não tem nada a ver com essa obrinha aqui, que ela vai no máximo te ajudar no julgamento. Aqui não. Aqui é uma obra que é o fruto que vai te manter salvo, se você já estava salvo antes, mas aqui é o salvo perto. Se você quiser ainda uma referência melhor ainda, leia as bem-aventuranças. O que significa aquela evolução? Você vai chegando, aí você pode ver Deus na sexta. Quando chegar na sétima, você é filho de Deus. Você chega a tal ponto de estar perto que você está quase no colo de Deus. Isso significa cumprir essas etapas aqui, significa ter essa fé, e aí sim é obras. Então, pessoal, esse é o contexto geral, de uma maneira muito assim cartesiana, sobre fé e obras. E quando a igreja católica fala que precisa de fé e obras, precisa de fé e obras sim. Não exatamente para se salvar, você nem é naquele momento capaz de produzir obra espiritual, você não tem o Espírito Santo, você não está em transformação. Você pode no máximo ter as humanas, mas não é na humana, você não vai confiar. A obra humana é o seu mérito, a gente não está preocupado com o nosso mérito, está preocupado com o mérito de Jesus. Então, é a fé para você passar e receber tudo e querer tudo isso, e finalmente você tem a obra. Você tem que ter fé e obras desse jeito. Tem ainda um sexto caso, que é o tenebroso, que é mais ou menos o seguinte, atenção que vai mudar um pouquinho. Não é mais bolinha, agora é um xizinho. É um cenário polêmico, esse é um cenário que a gente ainda precisa se aprofundar muito, ter mais revelações, mas é um cenário real, que é o cenário de não você nunca ter tido, em que você vai para o julgamento. É o cenário de você ter tido e ter abdicado.
Então imagina um cenário em que você teve qualquer uma dessas bolinhas aqui. Vamos imaginar, para simplificar, que você chegou no nível 5. Você chegou no nível 5 e você renunciou a tudo aquilo. Você chegou a ponto até de começar a se transformar. E por alguma razão você renunciou, mas renunciou de verdade. Não é que você deu um passo atrás para dar depois outros para frente. Não, renunciou. Está fora, acabou isso para mim. Uma situação como essa, pessoal, sujeito a maiores debates, a gente pode depois continuar isso de outra forma, mais aprofundado. E eu estou aqui honestamente aguardando comentários, aguardando críticas mesmo. E agora, olha como está fácil criticar. Agora está aqui, é só ir lá e falar, tal ponto está errado. Esse do 6º é um ponto interessante. O que acontece com esse cara? Esse cara pecou contra o Espírito Santo. Ele teve e abriu mão, ele renunciou. Esse cara, pessoal, nem pelo julgamento passa. Esse cara já está condenado. A chance de alguém ser salvo aqui no julgamento, a gente não sabe antecipar o que acontece, mas esse cara não tem chance nenhuma, ele já está condenado, é irreversível. Se existe realmente um pecado mortal, está aqui o pecado mortal. É você ter tido todo o conhecimento, a possibilidade de saber, receber e abrir mão disso. Com isso, pessoal, a gente conclui esse nosso mini especial sobre fé e obras. Dá uma olhada, tenta ver. Vocês podem perceber que eu não fiz grandes citações bíblicas aqui, porque isso tudo é o que a gente está vendo às segundas-feiras. E é, na verdade, o foco crucial dessa nossa conexão bíblica. Isso aqui é um aperitivo, é um tira-gosto, para você conseguir visualizar e buscar o alimento mais sólido, o suporte para tudo isso, nos nossos outros grupos de segunda e quarta e nessas nossas edições diárias de Conexão Bíblica.